Espírito Santo continue operando na sua vida, na sua casa, no seu lar, porque Deus ele é bom em todo o tempo. Feche seus olhos um instante, nós vamos continuar falando com Deus. Pai, nesta noite nós reunimos aqui na Tua presença e sabemos, ó Deus, que o Senhor tem o melhor para nós. E pela fé no nome do Senhor Jesus, nós reunimos aqui a Tua igreja, onde o Senhor comprou para cada um de nós com o Teu sangue. E por isso nessa noite, Pai, nós temos a certeza que através desse sangue nós chegamos, Senhor, a ter um acesso contigo, Senhor. E que esse sangue nessa noite esteja sobre cada um dos Teus filhos. Ó Deus, e que este sangue, Pai, nessa noite ó Deus, é o que nós te pedimos e também te agradecemos para a honra e a glória do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, vamos ler as Escrituras no livro de Êxodo, no capítulo 14. Pode abaixar um pouquinho aqui. Esse livro, do Êxodo, o Velho Testamento, ele traz para nós muitas experiências, nas nossas vidas, e nós precisamos todos os dias aprendermos que a gente nota que sempre Deus continua o mesmo, e em todo o tempo nós, seres humanos, mudamos as coisas, e Deus, como criou o ser humano, ele foi dotado de imagem e semelhança de Deus. E sempre, irmãos, tem algo querendo nos tirarmos da imagem e da semelhança de Deus. E Deus sempre quer trazer nós voltar, o primeiro homem, E às vezes as coisas do mundo, a circunstância, nos leva a nós a sermos transformados em outro ser que não tem nada a ver do ser que Deus criou. Por isso que em Apocalipse fala assim, lembra-te de onde tu caíste e volta-te ao teu primeiro amor. Sempre nós temos que voltar ao primeiro amor, ao tempo da inocência. Porque quando nós estamos no primeiro amor, tudo é maravilhoso, tudo é lindo. Quando a gente está amando, chega para aquela pessoa e fala assim, olha, aquela pessoa lá não é uma pessoa adequada, você arruma briga com ela, porque ela acha linda, maravilhosa, mas assim, ela está no primeiro amor. Quando a gente está no primeiro amor, tudo é maravilhoso. Quando a gente chegamos, irmãos, às vezes na igreja, tudo é maravilhoso, os irmãos tudo é bênção, e depois começa a ter problema, às vezes no casamento. Mas por quê? Porque nós começamos a brotar no nosso coração aquele homem que é o homem interior, que não vem da parte de Deus, mas nós precisamos, por isso que nós temos que sempre aprender, que nós temos que sempre depender do Senhor na nossa vida, e sempre buscar o Senhor para que nós tornamos um com Ele. Então, em todo o tempo, Deus trabalhou com o homem dessa forma. Porque Deus deu liberdade para o homem, Deus tem liberdade para nós. Deus não criou o homem para ser escravo, pelo contrário, Ele tirou nós da escravidão e nos transportou para o seu reino de luz. E Ele quer isso no ser humano, e às vezes é difícil. Então, quando nós olhamos para a passagem daquele povo, e você pensa que aquele povo, se nós olhamos assim, nossa, que povo, irmãos, vê se nós estamos diferentes, se nós não estamos no mesmo caminho daquele povo, Por quê? Porque aquele povo, eles viviam escravos, e o problema daquele povo não era só ser escravos manuais ou materiais, não. A mente deles estava escrava, e hoje não é diferente, porque hoje a nossa mente, como aquilo os teólogos dizem, que aquele povo ele estava como um animal, porque eles viviam no Egito, eles estavam comendo bem, bebendo bem, vestindo bem. Hoje a humanidade também está assim, mas Deus não queria dar
dar para eles somente a comida, ou a bebida, ou a vestimenta. Deus tinha uma terra que manasse leite e mel, aonde eles poderiam louvar e glorificar o Senhor totalmente. Mas eles não queriam, né? E às vezes somos nós, porque às vezes nós estamos bem nessa terra e achamos que estamos abafando. Não, mas Deus tem o melhor para nós ainda, porque tudo nessa terra vai passar, mas a palavra de Deus vai permanecer para sempre, não é? E às vezes nós estamos presos em algo nessa terra que nos prende e que não vai dar em nada. Também estava aquele povo lá. Deus falou para aquele povo que estava no Egito: olha, com certeza eu vou buscar vocês e vou levar para uma terra que mana leite e mel. Irmãos, é a mesma coisa, nós estamos aqui nessa noite, mas Deus tem uma promessa para nós, para mim e para a sua terra que mana leite e mel. Nós estamos o quê? Presos nessas coisas. Não somos diferentes. E quando Deus pega então ali aquele povo, porque a Bíblia diz que eles viu aflição, Deus pega Moisés e envia Moisés para resgatar aquele povo, porque ele sabia que aquele povo precisava de um libertador, assim como eu e você. Irmãos, porque quando Faraó, que era o possessor daquele povo, não deixou o povo sair, Deus já tinha um plano B. E eu digo para você nessa noite, Deus sempre tem um plano B para a nossa vida. Quando alguma coisa está prendendo você, quando alguma coisa está amarrando você, Deus tem outro escape ali para a sua vida. Porque ele sabia quem era Faraó, e ele sabia que Faraó não ia deixar o povo ir. E Deus insistiu com Faraó. Quando Deus manda aquelas 9 pragas para Faraó, era para Faraó se arrepender, era para Faraó se converter, porque Deus amava Faraó, Deus amava o povo que estava no Egito, mas eles não resistiram, eles resistiram até o final, e insistiu, e Deus então chegou o dia que falou assim: olha Faraó, acabou, né? Porque 9 vezes Moisés foi lá falar para Faraó, as 9 vezes Faraó recusou, e aí Deus falou assim: então agora não tem mais oportunidade, agora eu vou tirar o povo. Sabe por quê? Porque Deus não depende de Faraó para abençoar o povo. Por isso que Deus enviou Moisés, porque falou: se Faraó quiser ficar, que fique, mas o meu povo vai sair. Não é? É assim que funciona, irmão. Se o mundo quer prender, se o mundo quer ficar, vai ficar, mas o povo que crê no Senhor vai ser levado para a glória do Senhor e vai ver as maravilhas de Deus. Se o mundo quiser ficar, que fique, Deus não vai, né? Deus não vai, irmãos, impedir de buscar o seu povo para aqueles que não querem. Pelo contrário, às vezes a minha aflição, às vezes a sua aflição, às vezes as nossas lutas, é por alguém que ainda não chegou aos pés de Jesus, e porque a palavra de Deus diz lá em 2 Pedro, que o Senhor não retardará tuas promessas, ainda que alguns a julgam demorada, mas a Bíblia diz que longânimo é o Senhor para com todos, não querendo que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. O propósito de Deus e os sinais é que todos se arrependam, mas aqueles que não se arrependerem, Deus não vai impedir de buscar os que se arrependeram, porque Deus tem compromisso com aqueles que esperaram nele. Não vai. Se você não quer ir, irmãos, fique na bênção, mas o que Deus vai fazer e o que Deus vai cumprir não vai depender de ninguém. Ele vai fazer. Foi assim que ele fez com o Faraó. Ele insistiu com o Faraó. 9 vezes Moisés foi lá, e a última vez irmãos, e o mais lindo que era, que as 9 pragas que aconteceram, que quando Deus enviou Moisés para falar com o Faraó, nenhuma das pragas atingiu a vida de ninguém. Olha a maravilha de Deus. Tinha a praga da rã, a praga da mosca, a praga
do escuro, das águas tornar sangue, do piolho, do enxofre, né? Do escuro, das trevas. Nada aconteceu com eles. Por quê? Porque Deus estava falando assim: ó, Faraó, vai acontecer isso, ia lá. E Faraó ficou naquela brincadeira, né? E só que aí Deus falou para ele assim: ó, agora acabou. Aí quando então acontece a 10ª praga, já foi o quê? A mortandade dos primogênitos. Só que aí Faraó já não foi dado mais o lugar de arrependimento para ele, porque ele já tinha rejeitado 9 vezes. E aí Deus falou: agora, meu irmão, é outro caminho. Irmãos, e assim é com a humanidade. Deus tem tido misericórdia conosco todos os dias da nossa vida. Deus tem tido misericórdia com a terra, Deus tem misericórdia com o povo, Deus tem tido misericórdia com a minha vida, com a tua vida. Mas chega o dia que Deus vai falar assim: ó, acabou o tempo da misericórdia, agora só tem esse caminho, e esse caminho você vai trilhar por ele, e esse caminho custa vida. E foi assim que aconteceu com o Faraó, porque 9 vezes Moisés foi falar, e só que Faraó recusou. E quando então Deus fala assim: agora Faraó não vai deixar o povo ir, mas o povo vai sair. Por quê? Porque Deus é quem estava no comando. E hoje não é diferente. Deus continua no comando, né? Às vezes nós passamos, a terra pode passar por luta, pode passar por dificuldade, como disse Pedro, né? O Senhor não retardará. Sabe por que Pedro escreveu essa palavra, essa parte, né? Porque o povo ficava atribulando, né? Dizendo assim: ah, mas desde quando eu nasci eu vejo falar que Jesus vai voltar, e na volta eu vejo falar, né? Desde o tempo, né? Aí Pedro, o Espírito Santo dava a Pedro assim: não, o Senhor não está retardando as tuas promessas não, mas é que o Senhor é longânimo, né? Esperando que todos se arrependam, né? Porque o Senhor não tem prazer em destruir Faraó, Deus não tem prazer em destruir o ímpio, Deus não tem prazer, irmãos, em tirar a vida das pessoas, mas o prazer de Deus é que nós nos arrependemos verdadeiramente e voltamos o nosso coração para Ele. E aí nós vamos tornar uma pessoa imagem e semelhança dEle, porque nós vamos ter o pensar de Cristo, o agir de Cristo, o viver de Cristo. E aí nós vamos ver a nossa vida transformada. Esse era o propósito de Deus para o Faraó, este era o propósito de Deus para aquele povo. Mas aquele povo, eles não estavam aprendendo, eles não queriam aprender, né, a forma que Deus queria que eles ficassem. Irmãos, e a mesma coisa nos dias de hoje. Às vezes as pessoas têm dificuldade para aprender, às vezes têm dificuldade para buscar a presença do Senhor, porque Deus, Ele quer nos ensinar algo, a longanimidade de Deus, a bondade de Deus. Aí quando nós olhamos para o nosso pai na fé, que foi Abraão, ele viveu, irmãos, 40 anos aprendendo de Deus para chegar à dimensão, né? Não foi do dia para a noite, mas Abraão ficou lá insistindo, e Deus provando Abraão, Deus trabalhando com Abraão, e Abraão chegou à estatura de sermos o nosso pai na fé. E assim também somos nós, não é do dia para a noite, mas é todos os dias um pouquinho, nós vamos sendo transformados na presença do Senhor, e Deus vai mudando a nossa natureza, né, que veio adâmica, e passamos então a conhecer agora a nova natureza, e passamos a sermos agora um homem transformado pela palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai mudar. Como Paulo disse, agora nós somos gerados pela palavra, agora nós somos transformados pela palavra. Aí quando chegou o tempo que Paulo começou a viver, e ele chegou um tempo que ele disse assim, olha, ele chegou numa dimensão, que ele falou assim, ó, que agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, mas agora é Cristo que vive em mim.
Irmãos, ele foi buscando tanto Cristo na vida dele, tanto Cristo, que agora ele disse assim: olha, eu busquei tanto que agora estou tão cheio de Cristo, que não sou eu mais quem vivo, mas agora é Cristo quem vive em mim. E Cristo quer viver em mim, quer viver em você, quer viver em nós, para que nós também possamos chegar um dia e dizer: não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim, é Cristo quem vive as minhas vontades, é Cristo quem vive os meus desejos, é Cristo quem vive o meu pensar, é Cristo quem vive o meu agir. Não é mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim, porque Ele chegou a uma dimensão. E não é diferente aquele povo lá, as 9 pragas. Se nós contar aqui, talvez Paulo passou pelas 9 pragas mais do que eles. Mas ele teve uma experiência. E aquele povo, eles estavam, preocupados somente com o seu bem-estar. Não estava preocupado em buscar. Porque ele diz assim para nós o 14. Deus falando, o versículo, capítulo 13... capítulo 14 e o versos 13. Respondeu Moisés, e Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vedes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Amém? Então, irmãos, Deus, Ele chegou para aquele povo, porque aquele povo sai do Egito, Faraó, depois da praga dos primogênitos, ele pede para o povo sair. E quando o povo sai, houve uma dificuldade, porque Faraó, ele correu atrás daquele povo. E a Bíblia diz que quando aquele povo saiu, Faraó não desistiu. Mas Deus já tinha enviado um libertador. Irmãos, e quando Faraó quis prisionar aquele povo, quis matar, havia um libertador. E hoje também, o que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você não temer, porque alguma coisa pode tentar contra a tua vida. Mas se naquele dia tinha Moisés, que era o designado por Deus para tirar aquele povo, hoje nós temos Jesus, que é o segundo Moisés, para libertar a tua vida. E nós precisamos crer, porque não adianta o mundo querer nos prender, não adianta o mundo querer te tragar, não adianta o mundo querer dizer que você não consegue. Não, Jesus já venceu por você. E Faraó disse assim: eu vou matar este povo, eu vou acabar com este povo. Mas ele esqueceu que o Deus que tinha promessa em tirar o povo. Assim somos nós, irmão. Às vezes nós vemos as situações difíceis na nossa vida, às vezes vemos momentos que não tem saída. Aquele povo estava assim também. Por quê? Porque eles olhavam para um lado, tinha uma montanha, olhava para outra, tinha outra montanha, na frente tinha o mar, atrás dele vinha um exército furioso, mulher, criança, pessoas frágeis, um exército atrás. Eles viram um beco sem saída, mas só que Deus, chega ali, e Moisés, o que ele faz? Deixa o exemplo, ele vai e clamou ao Senhor, e quando ele clamou ao Senhor, ele teve uma resposta, amém? E assim somos nós temos que buscar na fonte. Quando nós precisamos de alguma coisa, vamos clamar ao Senhor, porque Ele é a fonte de vida. E quando Moisés clama ao Senhor, ele disse para o povo: olha, aquietai-vos. Irmãos, o que Deus está falando conosco hoje? Toma a tua vida na presença do Senhor e aquieta o teu coração, que Deus vai pelejar por vós. É assim.
Ele tirou nós, Ele vai pelejar. Sossega, tenha paz no seu coração. Foi isso que Deus falou para Moisés. Porque olha, os egípcios que vocês estão olhando e vendo que eles vão tentar acabar com vocês, não vão, porque Deus está no controle. Moisés falou assim: eu não sei como, eu não sei que maneira, porque é impossível para mim, é impossível para você, mas para Deus é possível nesta noite. Foi isso que Moisés falou. Para mim, para você é impossível. Talvez você fale assim: pastor, o pastor está sem resposta para o meu caso. É claro, talvez eu não estou vendo a solução, mas Moisés também estava assim. Mas ele disse assim: olha, calai-vos e esperai-vos e aquietai-vos, porque o Senhor tirou vocês da terra do Egito, e Ele vai levar vocês na terra que prometeu, porque o Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrepende. Amém? Ele vai cumprir a promessa, Ele vai fazer, Ele vai estar contigo, Ele vai estar na tua vida. Não temas. E às vezes nós tememos, nós ficamos em dificuldade. É claro, é o homem natural, mas é Deus quem vai fazer. Por quê? Porque eles viam de um lado, né, um monte, do outro lado um monte, na frente o mar, atrás um exército de homens com cavalos, né, carros de guerra. E eles sem nada. Assim às vezes nós nos vimos, nós nos sentimos. Mas a Bíblia diz, irmãos, então, se nós fôssemos nessa noite ter um tempo, né, para a gente ver a maravilha de Deus, quando aquele exército de Faraó, né, passa a correr atrás daquele povo. E ele então, a Bíblia diz que aqueles cavalos, eles começaram a se afundar na areia. Os carros de Faraó, as rodas começaram a afundar na areia. De que forma? Que o povo caminhando devagarzinho, como eu disse, vou repetir, com mulheres, com criança, com pessoas frágeis, e o exército lá, mas diz que o cavalo não conseguia correr muito, as rodas se enterravam na areia, e eles continuaram caminhando, e aí quando o Faraó foi insistindo e foi chegando perto dele, disse assim: aonde o povo estava tinha uma luz, mas aonde Faraó estava tinha trevas, porque a trevas fechou ali, e o Senhor fez com que aquele povo. E aí quando eles chegaram em frente ao mar, e Moisés então disse: Senhor, agora nós estamos diante do mar, o que eu vou fazer? E o Senhor diz assim: Moisés, o que você tem na sua mão? Ele disse: eu tenho um cajado. Irmãos, olha só a maravilha que Deus faz. É pouco, né, recurso, grandes milagres. Não é aquilo que nós precisamos de ter grandes coisas, mas é a nossa fé daquele pouco que Deus vai fazer o milagre na minha vida, na sua vida. Tem gente, irmãos, que tem muito recurso, mas não tem milagre. Pelo contrário, agora nós temos pouco recurso, mas temos o milagre. Porque Moisés falou assim: eu só tenho um cajado. Então o Senhor falou: por que você clamas a mim, Moisés? Diga ao meu povo que mais. E quando eles estendem o cajado, o mar se abre, e o povo passa a pé sobre, né, o mar. E Faraó enterrado os seus cavalos lá para pegar o povo, até o povo passar. Na hora que passa o último, Deus fala para Moisés: olha, Moisés, estende o teu cajado de volta. No que ele estende o cajado, as águas se encontram, e ali afoga Faraó e todos aqueles que estavam com ele. Por quê? Porque o Senhor tinha prometido que o Faraó, que os egípcios que os perseguiam nunca mais iam perseguir o povo de Deus. Era a promessa, e Deus baniu aquele povo que perseguia o povo de Deus, né? E Deus tirou aquele povo, libertou aquele povo. Mas aquele povo libertou, é como hoje nós estamos libertos pelo sangue do Cordeiro, hoje nós somos livres pelo Senhor, mas às vezes a nossa mente ainda está presa no passado, está presa nas coisas deste mundo, está presa em várias circunstâncias. Mas hoje Jesus quer libertar a tua mente e dizer para você que você é uma pessoa importante, uma pessoa maravilhosa, que você tem algo importante para o Senhor, e que Ele já pagou o preço para que você pudesse viver o melhor do Senhor, não somente nesta terra, mas também o porvir. O porvir, Deus tem algo maravilhoso. Mas aquele povo, eles falavam assim, né?
Bastou 3 dias do livramento. E você vê que Miriam cantou, pulou, daqui a pouco estava reclamando, né? Por quê? Porque quando Deus prova aquele povo, e eles, 3 dias caminhando, e eles então sentiram sede, e quando eles foram encontrar uma fonte, e quando eles encontram essa fonte, eles vão lá desesperados para beber da água. E quando eles vão beber da água, a água era amarga, e eles não conseguiram beber. E aí foi a murmuração, foi a reclamação. Irmãos, às vezes nós vivemos assim, nós não estamos contentes, nós não estamos felizes. Nós podemos nessa noite, às vezes, poder comer menos, ou comer mal, ou fazer qualquer outra coisa, mas nós temos a graça de saber que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todos os nossos pecados, e que se nós possamos passar por alguma situação ainda, é para que alguém chegue ao arrependimento, e o Senhor venha salvar a sua casa, salvar a sua família, né? Como Paulo, ele estava aqui dentro daquela prisão, ele levou 39 chibatadas, mas ele era um servo de Deus, ele não estava levando chibatadas, pelo contrário, quando ele era do mundo, ele batia, e agora pelo Senhor ele estava levando a chibatada, por causa do Senhor, por causa da palavra de Deus, ele estava levando a chibatada. Nunca aconteceu isso na vida dele, que ele sempre foi um soldado romano, de prestígio. Mas para Deus, às vezes Deus nos leva em caminho que nós precisamos entender que não é para a nossa glória, mas é para a glória de Deus. E se Paulo levou aquela chibatada hoje, para que no ano de 2025 nós possamos estar dizendo que ele foi um servo de Deus, que Deus levantou ele para libertar uma família, para salvar o carcereiro. Não foi? Ele levou ali 49 chibatadas, 39 chibatadas. Mas quando o carcereiro, né? Mas só que Deus estava com o cara, porque quando a Bíblia diz que quando eles estavam na prisão, e que eles louvavam, eles glorificavam a Deus. Irmãos, olha a mente da pessoa transformada, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus, né? O contentamento da pessoa, ele estava contente, ele estava preso, né? Obrigado. Ele estava preso, ele estava dentro de um cárcere apanhando, mas a Bíblia diz que ele louvava. Mano, ao contrário que nós estamos lendo aqui, aquele povo que faltou água, o que eles fizeram? Murmuraram, reclamaram, e Paulo e Silas cantando louvores a Deus. Então vocês estão entendendo como é a diferença de uma pessoa transformada, uma pessoa que verdadeiramente carrega Cristo na sua vida, que ele disse: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. É verdade, Cristo estava nele, e ele agora apanhando, mas ele glorificava o nome do Senhor, ele cantava, ele salmodiava, ele falava, né? Mas a Bíblia diz o que? Quando uma pessoa chega nessa dimensão, a Bíblia diz que eles estavam lá no cárcere, mas a Bíblia diz que à meia-noite houve um terremoto, e as cadeias quebraram, as paredes, as coisas desabaram, e Paulo e Silas, as correntes se quebraram, e Paulo e Silas começaram a louvar o Senhor, ou continuaram a louvar o Senhor. Irmãos, é assim que vai acontecer na nossa vida, é assim que vai acontecer na sua vida, é quando nós glorificarmos o Senhor, mesmo nas lutas, mesmo nas dificuldades, é nós saber que Cristo está conosco, e nós não ter dúvida disso. E ali eles cantavam, adoravam o Senhor, as cadeias se quebram, a prisão, o carcereiro que estava ali com eles, desesperado, ele pegou uma espada e quis cortar o pescoço, e Paulo disse: não faça tal coisa, porque a pessoa que não tem Jesus, ela se desespera. Mas o que Deus falou para aquele povo? Aquietai-vos e veis o livramento que o Senhor fará por vós, e saberás que eu sou o Senhor teu Deus. Aquietai-vos. Está difícil? Aquieta o teu coração. Está com luto? Aquieta o teu coração. Quer dizer, espera no Senhor,
né? Continua buscando a presença do Senhor. Foi isso que Deus falou para aquele povo. E o carcereiro que não tinha nada, o que ele faz? Ele pega a espada, porque ele sabia da punição quando um soldado era livre da prisão, ou fugia da prisão, o que aconteceria com ele. Ele falou: antes que alguém me mate, eu vou matar eu, porque eu vou sofrer menos. Mas só a mente dele que estava assim. Irmãos, tem casos da nossa vida que é só a nossa mente que está ruim. Porque eu sempre costumo dizer, tem problema na nossa vida que só está na nossa cabeça, que coisas que nós imaginamos, como aquele povo, né? Ele imaginava, não cria no Senhor, não sabia que Deus tinha terra boa, não sabia, só estava pensando lá e voltava para trás, né? Mas quando nós temos um exemplo assim, quando Maria, né, que Jesus foi sepultado, elas decidiram, as mulheres, dizer assim: ó, vamos lá que nós vamos ungir o corpo de Jesus. Já sepultaram ele, nós vamos lá ungir. Aí começaram dizendo assim uma para outra: tá, nós vamos lá no sepulcro. Até aí está fácil. Com medo, tudo, mas está fácil. Chega lá no sepulcro, puseram Jesus, puseram uma pedra. E aí, como é que nós vamos fazer? Problema imaginário. Por quê? Porque elas não sabiam, na mente dela, Jesus estava sepultado, Jesus estava com uma pedra, e elas não tinham condição de remover aquela pedra. Mas só que a verdade era que Jesus já não estava mais no túmulo, já estava ressuscitado e não havia mais pedra. Irmãos, nessa noite também, às vezes nós temos problema imaginário, às vezes aquilo que você acha que é difícil, que é impossível, Deus já fez por você. Mas elas estavam presas no pensamento, né? Jesus já tinha ressuscitado, já tinha tirado a pedra, já estava lá. Tanto é que quando elas foram lá, elas confundiram, pensando que era um jardineiro, né? Pensaram que era um jardineiro, né? Aí Jesus falou assim: mas o que busca, mulher? O que vocês vieram buscar? Ah, Jesus, né? Está morto. Aí Jesus falou assim: mas não estou entendendo. Você está buscando um que vive no meio dos mortos? Não vai encontrar, porque Jesus já ressuscitou, Ele está vivo. E nós, irmãos, às vezes assim, nós estamos buscando o que vive no meio dos mortos. Ele não está no meio dos mortos, Ele não está nas trevas, Ele não está na escuridão, Ele está no meio daqueles que vivem, porque Ele vive. Falou assim: você nunca vai encontrar Jesus aí, mulher, porque Ele ressuscitou, Ele está vivo. Você fica buscando Ele na cova e não vai encontrar, né? Aí Jesus falou: mas por que você busca o que vive entre os mortos? Não vai encontrar. Ele está vivo. Lugar de morto é lugar de morto, lugar de vivo é lugar de vivo, né? Você não vai encontrar. E nós temos que entender isso, que nós não vamos encontrar Jesus nos que estão mortos, nós vamos encontrar Jesus naqueles que vivem, porque Ele vive e reina para sempre. Ele está vivo no nosso meio, Ele está vivo na sua vida, Ele está vivo na sua casa, Ele está vivo em nosso meio. Ele não está morto, Ele não está no sepulcro, mas Ele ressuscitou, né? É problema imaginário que aquelas mulheres encontraram, né? E a gente sempre reflete nisso. Às vezes tem problema que é só na nossa cabeça, não existe, né? E Deus quer resolver, porque Deus quer dar liberdade, né? E aquele povo então começa o quê? A andar 3 dias, encontra água amarga, e eles, como vão beber da água? Não tem água. Aí o que eles começam então? A massacrar Moisés, e dizendo: olha, Moisés, a mente, irmãos, mas lá nós tínhamos água, lá nós tínhamos comida, lá nós tínhamos coisas. Irmãos, depois que um homem, uma mulher toma uma decisão com Cristo, esqueça o seu passado, se liberte do seu passado e passa a viver a presença do Senhor, a ter experiência com Deus, a ter uma vida com o Senhor. Aquele povo não, eles viram as 9 pragas, até as 10ª, eles viram o livramento do mar, viram o que Faraó fez,
viram a morte de Faraó, mas assim mesmo queria sempre estar no passado. Não voltava o seu coração para o Senhor. E aí, outro milagre. Moisés novamente, recurso, buscou a Deus. Irmãos, busca a Deus. Está difícil? Busca o Senhor. Impossível. Milhões de pessoas ali, sem água. Moisés aprendeu a depender de Deus. Aprenda a depender do Senhor. Experiência, né? E ali o que Moisés faz? Volta a buscar o Senhor e dizer: olha, Senhor, e aí? Está sem água. Sabe por quê? Olha só a experiência. Porque havia uma madeira, e não era uma madeira qualquer, mas sim uma madeira especial. E eles, por ela ser especial, mas eles não conheciam, não sabiam. Assim às vezes é a nossa vida. Deus tem algo especial para nós, mas nós não conseguimos ver, nós não conseguimos enxergar. E ali estava Moisés, por mais experiente, por mais, homem de 80 e poucos anos, já 40 anos na presença de Faraó, conhecendo todos os conhecimentos das ciências, por 40 anos, depois mais 40 anos conhecendo a experiência com Deus, já estava com a idade de 80 e poucos anos, 40 no Faraó, 40 no deserto, e ainda precisava do Senhor, porque ele não sabia o que fazer naquela situação, e ele ora ao Senhor. O Senhor abre os olhos dele, e ele então contempla uma árvore, e essa árvore, o Senhor pede a Moisés: pega o galho desta árvore, e lança na fonte. E quando Moisés então descobre, porque os olhos dele não podiam contemplar, irmãos, às vezes há coisas que os seus olhos nessa noite não podem contemplar, mas o Senhor tem algo maravilhoso para a tua vida, que os seus olhos não podem ver. Amém? Às vezes os seus olhos não enxergam, às vezes você não vê, mas Ele tem algo. Pede a Ele, Ele vai te dar. Ele vai dar algo maravilhoso. Simples, estava perto de Moisés, mas ele não conseguia enxergar. Às vezes a bênção está perto de nós, mas nós não conseguimos enxergar. Às vezes o milagre está perto, mas nós não conseguimos ver. E Deus fala para Moisés: olha lá, Moisés, aquela árvore lá, vai lá, pega o galho dela, lança na fonte. E a Bíblia diz que quando Moisés lança aquele galho na fonte das águas amargas, elas se tornam doce e mata a sede daquele povo. Irmãos, isso estava tipificando Jesus na cruz, aquele amargo que a tua vida se encontra, a amargura que está no teu coração. A hora que a cruz de Cristo bater na tua vida, aquele amargo vai tornar doce, a tua vida vai ter prazer de você viver, vai ter prazer de você encontrar a verdadeira paz, a verdadeira alegria. Por quê? Porque assim aconteceu com Paulo e Silas, quando aquele homem quis uma espada para se matar, ele tirou a própria espada, mas Paulo falou assim: olha, é problema imaginário da tua cabeça, você quer se matar porque a cadeia quebrou. Agora vem comigo. Quem fugiu aqui? Quem fugiu daqui? Ninguém tinha fugido. Todos estão aqui. Falou Paulo: ninguém foi embora. Para que você quer se matar? A cadeia quebrou, a cadeia está quebrada, mas nós estamos aqui. Não vai acontecer nada com você, porque ele estava imaginando que eles tinham fugido. Mas Deus não estava com propósito na vida dele de matar aquele homem, mas Deus estava com propósito de salvar aquele homem. O inimigo às vezes tem propósito de te matar, mas Deus quer te salvar. Deus quer te dar vida, Deus quer te dar esperança. Não é? E aquele homem queria se matar, mas Paulo disse assim: não tem necessidade, gente. Se tivesse fugido, eu aconselharia o senhor se matar sim, porque Paulo era um soldado romano, ele sabia os processos, ele sabia que a dureza que ele ia enfrentar. Mas ele disse assim: não, mas olha, está todo mundo aqui. E aí quando aquele homem caiu a ficha dele, vamos dizer assim, na mente dele, que verdadeiramente não tinha ninguém fugido, ele então disse assim: Paulo, o que eu tenho que fazer para ser salvo?
Aí Paulo disse: olha, então crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, a tua família. Irmãos, e aquele homem que ia se matar, a Bíblia diz que houve uma alegria e convidou Paulo para ir para sua casa. Ali curou as suas feridas, as suas pisaduras, e houve ali alegria naquela casa. Por quê? Porque ele mudou completamente a tua mente, né? E às vezes nós somos assim. Nós somos, às vezes, pelos problemas que às vezes vem na nossa vida, nós entramos em desespero, né? Nós achamos que estamos sem saída, mas Deus tem uma saída para a tua vida hoje. Sempre teve, sempre vai ter, irmãos. Não importa se Deus não depende de Faraó, não, pelo contrário, ele ficou ali 9 vezes, e eu vou insistir nisso, né? Ficou 9 vezes ali insistindo com Faraó, para que Faraó se salvasse. Mas ele não quis, e Deus falou: então tudo bem, se você não quer ser salvo, vai ficar aí, mas o povo vai, porque ele já tinha levado Moisés para guiar o povo, então não dependia de Faraó. E assim é a nossa vida hoje, irmão. Nós dependemos de Cristo, e Cristo vai nos guiar, Cristo vai te direcionar, Cristo vai, não importa se Faraó tem alguma coisa contigo, mas Deus não tem nada com Faraó, Deus não tem nada com o mundo, Ele tem contigo nessa noite, quer salvar a tua vida, quer salvar a tua alma, né? Quer salvar a nossa alma. Se Faraó quer se afogar, que se afogue, mas o Senhor tem promessa para aqueles que esperam nele, né? E Deus insistiu com o Faraó, só que chegou o dia que falou: não dá mais para insistir, né? Eu não vou deixar de tirar o povo por causa de você vai ficar, mas o povo vai sair, né? E assim, irmãos, é nos dias de hoje. Então que nós possamos todos os dias buscar o Senhor. Se está difícil, pede para Ele, né? Pede para Ele a direção, porque aqui, irmãos, quando aquele povo estava no deserto e que eles não tinham nada, não tinham saída, a Bíblia diz uma coisa: que eles viam a glória do Senhor perto deles. Assim é o crente. Quando às vezes nós estamos sem saída, está tudo difícil, nós vemos a glória de Deus na nossa vida, nós vemos a glória de Deus na nossa casa, nós vemos a glória de Deus fazendo milagre, nós vemos a glória de Deus fazendo algo em nós, e nós vamos dizendo: glórias ao Senhor. Eu pensei que eu não ia passar por essa prova, mas hoje eu estou dando glórias ao Senhor. Eu pensei que não ia passar por isso, mas já estou passando, já estou glorificando o Senhor, porque às vezes é no deserto, às vezes é na dificuldade, nós vemos a glória do Senhor, né? E aquele povo via a glória do Senhor, estava no deserto, estava numa dificuldade, mas a glória do Senhor estava com eles. Irmãos, e assim é hoje também. Nós podemos passar por deserto, nós possamos passar por dificuldade, nós passamos por luta, mas nós vemos a glória do Senhor na nossa vida. Quanto maior a luta, quanto maior a dificuldade, nós vimos que Deus está, porque nós olhamos: nessa situação eu não tenho o que fazer, mas o Senhor pelejará por vós. Só aquietai-vos, né? Aquietai-vos e verás o livramento que o Senhor fará no vosso meio, né? Aquietai o vosso coração, sabe que o Senhor é Deus, sabe que Ele confia, sabe que Ele tem coisas melhores para nós, sabe que Ele tem algo maravilhoso para a sua vida, né? E eu tenho certeza nessa noite que Deus tem algo bom para nossas vidas, tem algo bom para a sua vida, né? Coisas melhores, né? E nós precisamos libertar a nossa mente, né? Mas aquele povo diz assim: tinha comida. Irmãos, aí os teólogos falam que só animal que vive assim, a troco da comida, a troco das roupas, a troco das coisas. Quem é filho de Deus, ele pensa na glória de Deus, ele pensa no futuro, pensa no céu, pensa nas coisas. Ele disse assim: olha, eu posso estar preso aqui, mas lá eu estou liberto. Eu posso estar passando aqui por o deserto, mas lá tem algo melhor que me espera, né? Porque a minha mente não está presa aqui, a minha mente está pensando lá no alto, né? Como Paulo disse assim: olha, todas as coisas que nós vemos, elas são temporárias, mas as que nós não vemos são eternas, e são isso que tem que estar em nossa mente, né? Aquilo que nós não vemos, aquilo que nós não enxergamos. Porque se você vê o teu carro, se você vê a tua moto, você vê a tua casa, é maravilhoso, não é ruim, né? É maravilhoso você poder ter, poder socorrer, poder ajudar, é de Deus. Mas ele disse assim: tudo vai passar, mas aquela que nós não vemos, essas são eternas. E ele disse: e são essas que devemos buscar,
porque essas vão permanecer para sempre. A mente diferente, né? Que aquele povo tinha que ver, lá tinha pepino, tinha cebola, tinha alho, tinha tudo do bom e do melhor, mas Deus tem algo melhor para nós, porque lá nós vamos ser verdadeiramente semelhança de Deus, e nós não vamos voltar para o Egito, mas vamos buscar a presença do Senhor, a alegria, a paz eterna, né? E aí a vida é diferente. Amém? Então que nessa noite, igreja, vamos buscar as coisas do Senhor, né? Vamos buscar as bênçãos de Deus. Pastor, mas está difícil na minha vida. Busque o Senhor, que Deus vai abrir as portas para você, né? Às vezes você não está enxergando, a bênção está perto, você não está enxergando, mas a bênção estava lá. Mas quando Moisés ora ao Senhor, Deus mostra para Moisés a árvore, e a árvore já estava tipificando Cristo no Calvário. Quando as coisas estão ruins para você, quando as coisas estão amargas, quando as coisas estão difíceis, coloca a cruz de Cristo na sua vida e as coisas vão melhorar, vai mudar. Foi isso que aconteceu. Aquela água era amarga, mas a hora que ele colocou o galho, ela tornou doce. E assim a nossa vida, às vezes a nossa vida está amarga, está difícil, está ali, coloca a cruz de Cristo, né? Como eu sempre penso, né, que todas as pessoas que chegam com dificuldade, às vezes por coisas pequenas até, né, como aconteceu ali no deserto, que eles estavam murmurando, e quando eles murmuraram, Deus permitiu que a serpente fosse e ferisse aquele povo, e quando aquele povo era ferido, ele morria instantaneamente, não havia nada que pudesse curá-lo. E hoje não é diferente. Às vezes a serpente, que é o nosso adversário, às vezes ele quer ferir, mas ele disse assim, aí quando aquele povo começou a morrer, piorava, né? Porque já via que estava difícil, ainda mais que via que morria, que não tinha solução, aí ficou mais difícil ainda. Aí o que eles fizeram? Clamaram a Deus, e Deus pede então para Moisés edificar uma serpente de bronze, e quando ele fez essa serpente, colocasse bem no arraial, e toda pessoa que era ferida, que com certeza ia morrer, ao olhar para aquela serpente e cresce, ela era curada instantaneamente, da situação que tivesse, ela era curada, que cresce, mirasse para ela e cresce, era curada. E hoje não é diferente. Se nós, irmãos, na sua luta, na sua dificuldade, nas suas, como se diz, murmurações, nos nossos desejos, nas nossas fadiga, se nós nessa noite olharmos para a cruz e ver o que Jesus passou por mim e por você, você vai sair daqui curado nessa noite, porque você viu que Jesus passou muito mais por você do que você está passando. E Jesus passou por você, não foi por ele. E se nós passamos às vezes alguma dificuldade, é por minha causa, porque a Bíblia diz em Jeremias, o que queixa o homem dos seus pecados, se não for dos seus próprios pecados. Por que você está se queixando? Você mesmo está dando condição de viver uma vida assim, né? O pastor também, por que estão se queixando? Eu durmo demais, eu como demais, tem que queixar do quê? Né? É o que eu estou, como se diz, é o que eu estou fazendo. Então, vamos levantar a nossa cabeça nessa noite, né? E Cristo vai te iluminar, Cristo vai te dar a vitória, não importa a situação, não importa o seu problema, né? Mas olhe para Jesus, olhe para a cruz nessa noite. Pastor, alguém me feriu, alguém me machucou. Irmão, olha para a história de Jesus, o que ele passou. A Bíblia diz que ele foi humilhado, foi cuspido, foi ferido, né? Não abriu a sua boca, né? A Bíblia diz que ele passou, que foi pelo menor dos homens, se humilhou de tal forma, que foi a forma de cruz. Mas aí a Bíblia diz o quê? Que Deus o exaltou, e que deu o nome de Jesus, que está acima de todo nome nos céus e na terra. E a Bíblia diz que em toda língua confessará, e todo joelho se dobrará diante dele, porque ele soube esperar em Deus. Ele soube confiar no Pai. Ele passou por tudo isso, mas o Pai o exaltou, né? O Pai
estava ali. Portanto, irmãos, a mente de Jesus não estava na cruz, a mente de Jesus não estava naquela humilhação, a mente de Jesus estava no desprezo, a mente de Jesus estava na glória do Pai, né? E assim ele superou, porque a mente dele, né? A mente dele. Então, irmãos, que nós também possamos nessa noite, né, saber que por mais que ainda esteja essa situação, mas nós temos a promessa de Deus para a nossa vida, aonde não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá, né, lágrima, não haverá noite, mas estaremos sempre com o Cordeiro de Deus. Esse é o propósito, né? Esse é o propósito. Vamos colocar de pé, vamos orar, vamos apresentar ao Senhor a sua vida. Vou convidar o pastor Edno, né, fazer essa oração nesta noite. Irmão, pede para Jesus nessa noite, né? Dizer: Senhor, a minha mente precisa ser transformada, eu preciso nessa noite ser liberto, a minha mente tem que estar agora, Senhor, como a mente de Cristo, como a mente ali, ó, que Paulo viveu, para que o mundo não me prende mais, as coisas dessa terra não me entristeçam mais. Irmão, essa é a alegria do cristão, que as coisas dessa terra não se entristecem mais, porque nós sabemos em quem nós estamos crendo nesta noite, nós sabemos em quem nós estamos esperando, nós sabemos em quem nós estamos buscando nesta noite. Só se fortalece no Senhor. Se está difícil na sua casa, pede para o Senhor, dobre o seu joelho, e Deus vai falar contigo. Glória a Deus. Feche os teus olhos. Traga à tua mente agora essa mensagem que foi falada através do pastor. Deus falando através dele, nos direcionando para o verdadeiro e novo caminho que é Cristo. Que nós possamos, como igreja, verdadeiramente estarmos diante de Deus, buscando toda a sua verdade, para que nós verdadeiramente sejamos libertos de todas as artimanhas que o mundo tem articulado contra as nossas vidas. Que cada um de nós possamos nos libertar daquilo que tem prendido e tem nos afastado dos nossos sonhos. Que nós possamos estar presos ao senhorio de Cristo. Que nós possamos verdadeiramente trazer Cristo para dentro das nossas vidas, para que nós possamos caminhar livres sobre esta terra, vivenciando os sonhos de Deus, porque diz a palavra de Deus que Ele sonha muito melhor do que os nossos sonhos. Ele tem pensamentos melhores do que os nossos pensamentos para a nossa vida. Deus tem o melhor para você nesta noite. Deus tem o melhor para a sua igreja. Deus enviou o seu Filho amado para preparar este novo e vivo caminho que vai nos levar a um lugar muito melhor do que aquele que nós pensamos nos dias de hoje. Às vezes lutamos para ter bens materiais que um dia ficarão aqui, mas vamos pensar naquilo que é eterno, porque a palavra de Deus, ela é verdadeira, amados. A palavra de Deus tem nos ensinado que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e tudo aquilo que a palavra dele foi lançada através da sua misericórdia há de se concretizar e há de alcançar aqueles que amam a Deus. Por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós como a tua igreja, clamamos a tua presença hoje e sempre. Entre com providência, Senhor. Venha libertar a mente daqueles que estão cativos. Venha libertar, Senhor, a alma daqueles que estão presos em sentimentos errados, que estão presos, Senhor, em sentimentos que têm tirado a paz, a verdadeira paz que o Senhor um dia conquistou para nós, que teu Filho amado conquistou na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos andar sobre essa terra, não importa a adversidade das situações, as circunstâncias ruins, mas que nós possamos andar com a tua paz no meio da tribulação, que nós possamos sorrir, Senhor, no meio das dificuldades, porque nós não olhamos para ela, mas olhamos para Cristo. E como Paulo diz, porque Cristo vive em mim. Porque Cristo vive em mim.
E quando perguntar a razão da alegria que habita em nós no meio das dificuldades, nós possamos dar o testemunho de que Cristo vive em mim. Por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus, que nunca se afaste da tua igreja, Senhor. Como foi lido nos Salmos, que a sua presença seja conosco. Que a sua presença nos ensina, Senhor, a buscar dias melhores, para alcançarmos corações sábios na tua santa presença. Pai, eu oro para que cada vida aqui presente que ouviu a tua palavra seja liberta pelo poder do nome de Jesus. Porque diz a tua palavra que não haverá encantamento, feitiçaria alguma contra o teu povo, Senhor. Porque eles andarão debaixo da tua graça, eles andarão debaixo da tua proteção, eles andarão debaixo do teu amor, que liberta, que salva, que cura e que nos dá alegria, Pai. Eu oro e peço a tua bênção a cada um aqui presente, a cada família aqui representada, que eles sejam alcançados todos os dias pelo teu amor, pela tua paz, pela tua graça e pela tua misericórdia, que eles sejam tremendamente abençoados. É isso que eu te peço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Irmãos, que Deus abençoe, né, a sua vida, que nós possamos verdadeiramente estar com Cristo, né? E Ele tem um propósito na sua vida, amém? Com certeza. E quarta-feira nós temos o culto lá.